pessoal! Olha, então hoje eu vou começar a aula corrigindo para você os exercícios de cinética química, tá? Então eu vou corrigir os módulos 82, 83 e 84. Se ainda sobrar dúvidas, vocês vão me procurando no WhatsApp, tá? Então o primeiro exercício que eu vou corrigir refere-se ao módulo 82, exercício 1, onde fala o seguinte: o peróxido de hidrogênio, comumente chamado de água oxigenada, pode reagir com íons em solução aquosa, segundo a reação que se processa em duas etapas. A primeira etapa, que também é a etapa lenta, vocês vão ter lá o peróxido de hidrogênio reagindo com o iodeto e produzindo seus reagentes. Na segunda etapa, vocês vão ver que o peróxido de hidrogênio vai produzir água, vai produzir gás oxigênio e o iodeto sai intacto, tá? Letra A. Com base nessas etapas, pode-se afirmar que a reação é catalisada? Justifique sua resposta. O que você tem que observar? O íon iodeto aparece na etapa lenta como reagente e ele sai intacto na etapa 2, lá nos produtos, tá? Isso significa o quê? Que ele aparece na primeira etapa da equação como um reagente e ele é totalmente regenerado na segunda etapa, mantendo a estrutura inalterada no término da reação. Então, o que isso significa? Que essa reação é catalisada? Sim, essa reação é catalisada. E o catalisador é o íon iodeto, porque ele entra como reagente na etapa lenta e ele sai intacto lá nos produtos na etapa rápida, certo? A letra B fala assim: escreva a equação química balanceada da reação global que ocorre entre o peróxido de hidrogênio e os íons de iodeto em solução. Então, ele quer a global dessas duas reações que nós temos aí. Vamos fazer, então, essa global aí. Letra B. Vocês vão colocar lá o peróxido de hidrogênio mais o iodeto, né? Que produz água mais OI menos, né? Opa, IO menos o peróxido mais IO menos produz água mais O2 mais I menos. Vamos para a nossa global, então? O que a nossa global mostra? Tudo que está igual dos lados opostos da seta, a gente corta, e o que está igual dos mesmos lados, a gente soma, né? Então, aqui, O2, H2O2, H2O2, mesmo lado eu somo, eu tenho H2O2, tá? E menos, eu corto. E O menos, eu corto. O que sobrou? Ó, 2H2O mais O2. Então, essa é a minha reação global. Certo? Então, aqui a gente tem a etapa lenta acontecendo a etapa rápida e no final a gente tem a nossa reação global, peróxido de hidrogênio, quando catalisada pelo iodeto, libera água mais gás oxigênio, certo? Vamos para o exercício 2 agora. O exercício 2 fala o seguinte: com relação ao gráfico energético de uma dada reação genérica, representada a seguir, responda ao que se pede. A gente tem lá A mais B formando C mais D, e aí a gente tem o gráfico para vocês analisarem. Esse gráfico, o reagente está abaixo dos produtos, portanto a gente tem uma reação endotérmica. Letra A. A reação direta é endotérmica ou exotérmica? O que a gente tem aí? Justifique calculando o valor do ΔH. Na verdade, a gente nem precisa calcular o valor do ΔH para saber que ela é uma reação endotérmica, mas ele pede o valor desse ΔH. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo para saber qual que é o valor do ΔH. Então, vamos lá, ó. Qual que é o valor do ΔH? A gente calcula lá. ΔH é igual a HP menos HR. ΔH é igual. O HP é 30 e o HR é 0, né? ΔH é igual. ΔH é igual, então, 30 menos 0, mais 30, né? Então, isso aqui mostra que a minha reação é uma reação endotérmica. Certo? A letra B.
Na letra B fala assim: qual é o valor da energia do complexo ativado das reações catalisadas e não catalisadas? Bom, para a reação catalisada, que a gente tem a menor energia de ativação. Então, vamos lá. Catalisada é quando tem a menor energia de ativação. E não catalisada é quando a gente tem a maior energia de ativação, tá? Então, aqui, observando o gráfico, essa aqui que tem o maior é a não catalisada e essa aqui é a catalisada. Bom, a minha reação catalisada, a energia de ativação vai até 50. E a minha não catalisada vai até 90. Isso significa o quê, então? Que para a reação não catalisada, o complexo ativado é igual a 90 quilo, o gráfico está em quilocaloria, né? E para a reação não catalisada, desculpa, 90 quilocalorias. E para minha reação catalisada é 50 quilocalorias, certo? Esse aí era só fazer análise gráfica mesmo, né? Só para identificar onde estava o complexo ativado e falar o valor dessa reação. Qual é o valor da energia de ativação da reação inversa catalisada? Então, a gente quer ali o valor da energia de ativação da reação inversa catalisada. A energia de ativação é aquela que vai ali dos reagentes até ali o produto, tá? Então, a energia desse complexo vai de 30 até 50, né? Então, a gente pega lá a energia, letra C. Ele pede a energia de ativação. Então, ela vai ser o quê? O complexo ativado menos a energia dos reagentes, né? Então, a energia vai ser o complexo ativado, que é 50, menos os reagentes, que eles saem em 30. Então, a minha energia de ativação da reação inversa é 20 quilocalorias, tá? Então, é só você fazer aqui os valores analisando o gráfico, né? A reação inversa é a que a gente considera aqui como produto e aqui como reagente, certo? Bom, exercício 3 desse módulo. As resinas epóxi, amplamente utilizada como adesivos em aplicações industriais, são preparados por meio de processos de polimerização que envolve calor ou catalisadores. O gráfico a seguir compara qualitativamente os processos catalíticos e não catalíticos de formação da resina epóxi. Então, a gente tem ali uma reação 1 e uma reação 2. Com base nos dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que, primeiro, o que a gente tem que saber? Que a curva 2, ela tem uma menor energia de ativação, né? E, portanto, ela vai ter uma maior velocidade. Claro, né? Então, pergunta o seguinte. Letra A, a reação catalisada é a representada pela curva 1? Não. B, o processo de cura da resina independe da ação do catalisador? Também não, né? Porque o catalisador ele vai acelerar a reação. C, a energia de ativação da reação catalisada é dada pelo valor de X? Também não, tá? A reação mais rápida é representada pela curva 2? Sim, porque essa é a reação catalisada. Então, o exercício 3 do módulo 82, a resposta correta é a letra D de dado, tá? Bom, agora eu vou corrigir com vocês o módulo 83. Bom, vamos lá então. Módulo 83, exercício 1. Na preparação de hidrogênio, realiza-se 5 experiências entre o magnésio e o ácido clorídrico, nas condições específicas a seguir. Escolha a alternativa que corresponde à reação com maior velocidade. Bom, então você tem ali raspas na letra A, raspas na letra B, fita na letra C, fita na letra D e lâmina na letra E. Você tem temperatura da reação 20 graus Celsius na letra A, 25 graus Celsius na letra B, 20 graus Celsius na letra C, 20 graus Celsius na letra D e 25 graus Celsius na letra E. Concentrações do reagente 0,1,
0,2, 0,1, 0,2 e 0,1. Bom, para maior velocidade, o que precisa ser? Raspas, porque vai ter uma maior área de superfície de contato, né? Para maior velocidade, a gente tem que ter 0,2 mol por litro. Por quê? Nós vamos ter maior concentração molar. E para maior velocidade, a gente tem que ter maior temperatura, que nesse caso é 25 graus Celsius. Qual que é a alternativa que tem tudo isso? Letra B, traz lá para vocês. Raspas, concentração 0,2 e temperatura 25 graus Celsius. Então, para esse exercício 1, que é da UEL, vocês vão colocar letra B de bola. O exercício 2, vamos lá. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez o seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água fria, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, sugira duas alterações no procedimento, de tal modo que a remoção da mancha possa ocorrer em menor tempo e justifique cada uma de suas alterações. Bom, o que eu faria? Eu adicionaria uma quantidade maior de vinagre, porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade, e colocaria o quê? Água quente, porque quanto maior a temperatura, maior também vai ser a velocidade da reação. Então, o que eu colocaria? Maior quantidade de vinagre, e água quente, tá? Então, por quê? Porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação, assim como se a gente aumentar a temperatura, também vai acelerar a velocidade da reação química, certo? Exercício 3. Vamos lá, então, para o terceiro exercício desse módulo. É correto afirmar que as velocidades das reações dos compostos gasosos nos sistemas contidos em 1 e 2 a seguir, sob a ação do êmbolo, são respectivamente. Então, a gente tem lá a ação de A no A', B e C. O que a gente tem que chegar à conclusão, tá? No sistema 1, nós temos o número de moléculas A e A' são iguais. Então, você tem o mesmo número de moléculas nos dois frascos, tanto em A quanto em A'. Como o volume do recipiente de A' é menor, a pressão também é maior. Consequentemente, as moléculas estão mais próximas umas das outras, tá? E aumenta a quantidade de choques efetivos, o que faz com que a sua velocidade se torne maior. Portanto, o que a gente chega à conclusão? Que no sistema 1, a linha vai ser maior que o A, né? Por quê? Mesmo número de moléculas, porém, maior pressão, menor volume, maior número de choques efetivos, maior a velocidade dessa reação. No sistema 2, temos que o volume do recipiente B e C são iguais. Porém, no recipiente C, a gente tem um número muito maior de reagentes, tá? Então, tornando a sua concentração maior. Consequentemente, o que a gente tem? Uma maior velocidade, porque tem maior concentração dos reagentes, maior chances de choques efetivos, né? Então, no sistema 2, a gente tem que o C é maior que o D. Então, qual que é a alternativa que vai trazer isso pra gente? A letra D de dado, tá? Então, sempre que falar de fatores das reações influenciando sobre a velocidade das reações químicas, lembrem-se de tudo aquilo que eu falei. Que os choques efetivos aceleram a reação, que a maior pressão vai diminuir o volume, né? E que tudo isso vai causando alteração na velocidade de uma reação química, tá? Pessoal, desculpa os barulhos no entorno, o pessoal tá trabalhando aqui hoje, tá bom? Vou continuar agora fazendo a correção do módulo 84 com vocês. Módulo 84, página 216. A reação do NO mais o O3 forma NO2 mais O2. É uma reação elementar de segunda ordem.
se duplicarmos as concentrações de NO e do O3, mantendo-se constante a temperatura, a velocidade da reação será. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vou copiar minha reação aqui. NO2 mais... Opa, não é NO2, é NO. Mais O3 produz NO2 mais O2, certo? Aí, vamos fazer a nossa lei da velocidade. Velocidade é igual a constante, o NO vezes o O3. Isso aqui é a nossa lei da velocidade, tá? Isso aqui é a nossa lei da velocidade. E para os nossos... mantendo-se constante a temperatura, a velocidade da reação, tá. Então, o que a gente tem lá? Será reduzida à metade? O que vocês acham? Segundo isso aqui, como ele é uma reação elementar de segunda ordem, será reduzida à metade? Eu falei para vocês que quando é uma reação de segunda ordem, a velocidade da minha reação, quando eu aumentar a ordem, ela é o quê? Quadruplicada, né? Então, ela será reduzida pela metade? Não. Ela permanecerá constante? Não, porque eu tenho uma reação de segunda ordem e qualquer alteração que eu fizer vai alterar a velocidade da reação, tá? Será duplicada? É uma reação de segunda ordem e não de primeira ordem. Se fosse de primeira ordem, lembra que eu falei que ela é duplicada. Como é de segunda ordem, ela é quadruplicada. Será triplicada? Não também, né? Será quadruplicada? Com certeza, tá? Então, sempre que a gente manter uma reação de segunda ordem e eu fizer qualquer alteração na concentração dos meus reagentes, essa velocidade será quadruplicada, tá? Então, toda reação de segunda ordem, quando alterar a concentração dos reagentes, a velocidade será quadruplicada. Então, a minha resposta aí é a alternativa E, tá? Então, reação de primeira ordem duplica a velocidade. Reação de segunda ordem quadruplica a velocidade. Reação de terceira ordem aumenta 8 vezes a velocidade. Reação de quarta ordem aumenta 16 vezes a velocidade. E assim sucessivamente, como eu já expliquei na aula para vocês, tá bom? Então, vamos para o exercício 2 agora do módulo 84. Então, vamos lá, ó. O exercício 2 tem uma tabela para vocês que mostra o número de experimentos, que foi 5, concentração de cloro inicial, concentração inicial de ferro e as velocidades iniciais relativas, tá? Com relação aos dados experimentais constantes na tabela anterior, relativos à reação cloro mais ferro produz íons de cloro mais íons de ferro. A expressão que sugere a lei da velocidade da reação é... Então, vamos lá, ó. Qual que vai ser a expressão que a gente vai ter? V igual a K. Beleza. Quem são os meus reagentes? Meu reagente é o cloro e o meu reagente vai ser o ferro mais 2. Eu sei se ele é de primeira ordem ou de segunda ordem? Ainda não, tem que analisar o experimento. Então, o que a gente faz, então, ó? Se a gente comparar 1 e 2... tá? Se eu dobrar somente a concentração do cloro, o que acontece com a velocidade? A velocidade, ela duplica, não é? Porque eu mantive constante a concentração de ferro, ó, vamos lá. Ó, mantive constante a concentração de ferro, 1 e dobrei a concentração de cloro. Dobrei a concentração de cloro, a minha velocidade também duplicou. Então, isso sugere que o cloro é de ordem 1, certo? Beleza. Agora, eu vou comparar o 1 e o 3, tá?
mas somente para os íons de ferro. Aí, o que que acontece lá, ó? Quando eu reduzir a metade, somente o íon do ferro, a velocidade da minha reação também reduziu pela metade. Então, quando eu reduzir, ó, vamos pegar aqui de novo. Eu tinha aqui 1, e daí eu reduzi pela metade. A velocidade também reduziu pela metade. Então, quando eu reduzo e a velocidade também reduz pela metade, isso também sugere que o ferro é de ordem 1. Então, a minha expressão da velocidade para essa reação química vai ser velocidade igual a constante, cloro, ordem 1, ferro mais 2, ordem 1. Por quê? Quando você tem ordem de primeira ordem, se você duplicar a concentração dos reagentes, a velocidade dobra. Se você reduzir a concentração dos reagentes, a velocidade também reduz pela metade, tá? Então, isso aqui vai ser a expressão da minha constante. Qual a alternativa que traz essa expressão? Letra B de bola, tá? E o último exercício aí, que é o exercício 3. Vamos lá, então. Exercício 3 fala o seguinte. O ozônio é uma variedade alotrópica do elemento oxigênio que, ao invés de 2, contém 3 átomos. Esse gás é extremamente oxidante e reativo e ocorre naturalmente em pequenas quantidades na estratosfera. A presença do ozônio é vital devido à sua capacidade de absorver a radiação ultravioleta e, na ausência da camada de ozônio, a radiação ultravioleta seria letal para a vida. A seguir, a reação a seguir representa o equilíbrio da transformação espontânea do ozônio em oxigênio. Então, a gente tem lá o 2 ozônio produzindo 3 oxigênios. O processo de decomposição do ozônio ocorre em 2 etapas, sendo a primeira a etapa lenta e conforme o mecanismo a seguir. Primeiro, a gente tem a etapa lenta, ozônio forma um gás oxigênio mais um átomo de oxigênio. Ozônio mais esse átomo de oxigênio produz 2O2. Bom, assim, a alternativa correta que representa a lei da velocidade para essa decomposição primeiro, a gente tem que pegar a primeira etapa. Lembra que eu falei que você sempre vai adotar a etapa lenta. Quem quer a etapa lenta? A primeira. Então, adota a etapa lenta, tá? Se você vai adotar a etapa lenta, a gente começa lá. Velocidade igual a constante. A etapa lenta só tem como reagente o O3, tá? Só tem como velocidade o O3. E ele tá sozinho ali, não tem nenhuma transformação, então vai ser uma reação de primeira ordem. Sempre adotamos a etapa lenta, porque é a etapa lenta que vai determinar a ordem da minha reação. E conforme a ordem da minha reação, eu sei se ela vai dobrar, se ela vai quadruplicar, se ela vai aumentar 8 vezes, 16 vezes, 32 vezes, ou se ela vai reduzir pela metade, e assim por diante, tá? Então, sempre vocês adotam a etapa lenta, que nesse caso, a minha etapa lenta vai ser O3, forma O2, mais o oxigênio atômico, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá? A nossa avaliação mensal vai cair essa parte de cinética química, então esse é o primeiro conteúdo que a gente viu para avaliação mensal. Se ficou dúvida ainda, gente, vocês vão me chamando no WhatsApp, vão esclarecendo, tá? Porque nós não sabemos se vai voltar logo essas aulas presenciais, se vai continuar remoto ainda, então a gente não sabe. Por isso é importante que vocês não tenham dúvidas, certo? Até a próxima, então.